Oi pessoal, aqui Patrícia Fraga. Eu estou gravando esse vídeo para te ensinar a trabalhar com a X3 e também a você começar a entender como funciona uma máquina de tatuagem, né? Para micropigmentar principalmente. É claro que uma máquina de tatuagem é perfeito para tatuar, mas quando a gente fala de micropigmentação tem algumas observações diferentes e principalmente se esse é o seu primeiro contato, né? Inclusive esse vídeo é principalmente feito para quem é o primeiro contato, para quem está saindo de um dermógrafo e tendo a sua primeira experiência com a máquina rotativa. Essa, no caso, é a rotativa PEN. Eu vou te mostrar como você lidar aqui com a bateria recarregável, que ela tem um encaixe, torna ela bem fácil de usar, e também como usar com uma fonte, tá? Inclusive, você pode ver que interessante como é descolado esse mundo da tatuagem. A gente tem uma máquina de uma marca, a bateria, né, de aplicação aqui é outra marca, a gente tem a fonte de outra marca e todo mundo funciona junto. A parte boa de você usar com essa bateria de encaixe aqui, que é a recarregável, que essa máquina X3 ela é uma máquina muito pequena, né? Então você pode ver, eu tenho uma mão pequena e ela é bem pequena mesmo, por isso que eu até chamei ela de granadinha, porque parece, né? E isso faz com que quando a gente aplique, né, coloque aqui a bateria, ela continua pequena. Mas ela é um mundo muito diferente do mundo do dermógrafo, né? Eu tenho aqui um dermógrafo super bom da Dermia, mas olha a diferença, né, de espessura, de peso, são máquinas muito diferentes e que para quem está acostumado, né, vem do mundo da micro, vai estranhar a princípio. Eu sei de algumas pessoas que já testaram e amaram, e eu sei pessoas que iniciam com um pouco de dificuldade. E eu sou essa pessoa, tá, gente? Quando eu tive o meu primeiro contato com uma máquina rotativa, eu achei muito estranho, achei que o pegar era diferente, mas para mim, como profissional, foi uma libertação, porque este pegar aqui do, do dermógrafo, né? Esse pinçar machucou muito o meu braço, minhas costas com o passar dos anos, né? Já são 9 anos aí de micropigmentação. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês que essa espessura ela é benéfica, tá? Ela te traz estabilidade no caso do peso. Quando a gente pega a máquina assim com ela em pé, né? A gente sente o peso dela. A princípio você vai falar, nossa, ela é muito pesada, ela vai tatuar porque ela é pesada? Não, porque você consegue controlar o peso dela. Quando a gente está trabalhando, né, com um dermógrafo, como ele é muito leve, essa pressão ela é maior para você controlar a máquina e você aumenta e diminui o peso da sua mão. No caso da rotativa PEN, não, o que você vai fazer, você vai controlar o peso da máquina. Então eu gosto muito porque a sensação é que ela trabalha sozinha, porque você só vai controlar o peso dela. Quando a gente está falando de micropigmentar com uma máquina de tatuagem, tá? Que são dois processos diferentes e que você pode fazer utilizando a mesma máquina. A vantagem é que ela é muito barata, né? Em comparação aos melhores dermógrafos que a gente tem no mercado, ela é muito, muito barata e é uma máquina que você vai ter por muitos anos. Então vamos lá, vou te ensinar a utilizar. Nesse lado aqui a gente vai colocar o cartucho e nesse lado aqui você vai colocar ou a bateria recarregável, é importante, gente, ela tá 100% encaixada, tá? Para ela funcionar. E também vou te ensinar a utilizar com a fonte, né? No caso aqui a fonte é da Aston, mas funciona perfeitamente, porque aqui você vai ter os cabos. Quando a gente tem, vamos imaginar que você é a tua primeira experiência, tá? E você comprou só o aparelho com a bateria recarregável. Você tem que ficar em alerta com o carregamento dela para não correr o risco de você estar realizando um procedimento, acabou a bateria, você não tem uma bateria reserva, você não tem cabo, você não tem nada e você vai ficar sem. Então é muito fácil porque você tem aqui a entrada, né? E você pode recarregar ele na tomada facilmente. Então fica esperto para ela estar sempre carregadinha, tá bem? Então vamos primeiro aqui por essa bateria recarregável. Então você tem aqui as velocidades, eu vou apertar, liguei ela, e vamos ver que conforme eu vou apertando, ela vai aumentando a numeração. Agora eu tô no 6, tô no 7, aumentou sutilmente
porque tem como se fosse um 7,5. Apertei de novo, 8. Apertei de novo, 8,5. Apertei de novo, 9. Apertei de novo, 9,5. E aí ele vai para 11. Você precisa aprender a ouvir a sua máquina. Então eu vou desligar ela. Você precisa aprender a ouvir para você entender a rotação que ela está trabalhando. Como eu desliguei ela no máximo, ela ligou no máximo, no 100%. Agora eu vou apertar de novo. Olha lá, voltou para o 6. Falando de micropigmentação, eu vou utilizar ela no mínimo, no 6. Tá? Agora ela acendeu aqui a do 7, mas ela tá no 6, porque quando eu apertar de novo, ó, ela tá no 6. Ah, eu quero fazer uma mini tatu. Eu vou usar no 7, no 8. Mas para micropigmentar nessa bateria, eu vou usar sempre o 6, ok? Então aqui ela tá ligadinha. O barulho fica um pouquinho alto, né? Vou desligar para poder te explicar. E aí nós vamos fazer o encaixe, então, da agulha. Eu tô aqui com uma agulha da Aston 1RL. Deixa eu apoiar ela aqui. É muito legal das máquinas rotativas, que elas usam agulhas universais. Então, eu viajei, fui fazer um trabalho em outra cidade, eu consigo comprar agulha fácil em qualquer lugar do mundo, porque os cartuchos são universais. Então, o que eu quero mostrar para você aqui que é bem importante? Deixa eu tirar aqui. Isso é um cartucho de tatuagem, tá? Olha como ele é diferente no seu formato de uma agulha de dermógrafo, essa aqui que é bem conhecida, que é uma Easy Click, né? Simplesinha, de uma ponta. Então aqui eu tenho duas agulhas de uma ponta, só que aqui eu tenho um cartucho e aqui eu tenho uma Easy Click de dermógrafo. Então as pessoas perguntam muito, mas na minha máquina PEN eu vou usar Easy Click de dermógrafo? Não, você não precisa mais comprar essas agulhas, você vai usar só cartucho. Mas eu só trabalho com agulha de uma ponta, faço só lábios com agulha de uma ponta, tudo com agulha de uma ponta. A PEN serve para mim? Serve 100%. Ela vai servir 100% para você. Você pode usar para fazer fio a fio, você pode usar para fazer shadow, você pode usar para fazer lábios, contorno de lábios, você pode usar para fazer despigmentação química, camuflagem, areola, capilar, tudo. Absolutamente tudo você pode usar com a máquina de tatu rotativa PEN, tá? Então aqui eu tô com... Opa, eu vou tirar aqui a bateria para poder mostrar. Gente, tem coisas que eu tô ensinando que às vezes parece óbvio, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, né? Eu vejo nos próprios workshops presenciais que a gente faz. Então, eu vou te explicar desde o mais simples mesmo, tá? Então, muito bem, a agulha ela encaixa facilmente. Às vezes, conforme uma marca, pode estar mais difícil esse encaixezinho, tá? Mas ela encaixa facilmente. Mas só encaixar ela não é suficiente. Eu preciso girar. Ouve o barulhinho, ó. Tirei. Preciso fazer esse giro para ela travar. Agora ela tá travada, tá? Vamos lembrar de algo que a gente já sabe do dermógrafo, né? Vou ligar aqui a bateria. É que eu preciso ajustar a altura da agulha sempre com a máquina ligada. Eu não consigo ajustar a altura da agulha com a máquina desligada. Liguei. Ó, a agulha não está saindo. Então, o que eu vou girar? Ó, vocês vão ver que eu tenho duas partes aqui. E o que gira... A minha máquina ela é bem novinha, ela é um pouquinho mais difícil para girar. Aí, agora foi. Ó, girei para cá, não tá saindo. É para cá que eu giro para a agulha começar a sair. Ó lá, estão vendo? É essa parte aqui da frente. Ó, então, deixa eu ver se ficou mais fácil para vocês verem. Assim. Então, tudo a altura da agulha, daí a gente vai falar de técnica, que é outra coisa, né? Fica para outra aula. Mas aqui que eu vou fazer o ajuste da altura, sempre com a máquina ligada, ok? Agora, vamos imaginar que você comprou, então, a base aqui, que é essa fonte,
E essa fonte, ela tem aqui a parte que liga na tomada, né, de 19 volts, e aqui a peça que vai para a máquina. Então, eu não consigo usar a mesma fonte de um dermógrafo, tá? Eu preciso de uma fonte para a máquina de tatuagem. Por quê? Olha essa entrada aqui, como ela é diferente. Quem já viu aí uma entrada de uma guitarra, sabe que é assim. Então, ela não é o mesmo encaixe de um dermógrafo, tá? Então, esse cabo aqui é um cabo mais reforçado, que é um cabo criado pela Corum, que é uma outra marca, né, de rotativa. E ele tem essa entrada aqui, ó, que é a mesma da bateria, certo? E aí eu vou conectar ele aqui. Qual que é a diferença? Com o cabo, eu perco um pouco. Tudo tem os seus prós e os contras, né? Eu perco a mobilidade, a minha máquina fica bem pequenininha, né? E eu acabo que tenho que gerenciar aqui esse cabo a mais. Mas essa máquina tem uma vantagem. Primeiro que eu vou ligar ela aqui para vocês verem. Essa máquina não, né? Essa fonte, que nós estamos falando especificamente da fonte. Eu consigo gerenciar mais as velocidades, tá? Então, se a princípio você comprou somente o recarregável, eu aconselho que você também tenha a fonte, tá? Fica um investimento aí próximo para você. É super acessível e qual que é a vantagem que eu vejo de todos esses equipamentos? Eles vão durar muitos anos e você vai gastar muito menos do que você já gastou com dermógrafos, tenho certeza. São materiais que têm uma durabilidade bem grande. Então, vale a pena você ter a fonte e você consegue. Ó, aqui a gente vai ligar, né? Aqui a gente vai ligar e aqui a gente vai escolher a velocidade, ó. Você consegue fazer programações, tá? Não vou fazer aqui, mas você consegue fazer programações. Ó. Olha como ela vai num mínimo bem menos. E ela acelera muito mais. E eu tenho mais divisões entre essa velocidade. Ah, eu não sei se alguém usa uma velocidade dessa, mas ok. Quando a gente está falando de micropigmentar, eu vou micropigmentar. Eu vou usar aqui por volta do 6, ó. Acho que mais ou menos 6,5. Não muito menos que isso. Mas se eu fosse fazer uma tatuagem, eu ia pro 8, 8,5, 7,8, mais ou menos. Pra vocês terem uma ideia, tá? Explicando um pouquinho da diferença das duas coisas. Mas como a gente está falando de micropigmentação, eu iria mais ou menos por essa numeração, que não é muito diferente das 6 que a gente começou aqui, certo? E aí você vai aumentar e diminuir essa velocidade conforme a técnica que você está executando, o tipo de pele que você está lidando, tá bem? Então, fica aqui como você ligar e como você utilizar ela nas duas opções, né? As duas têm seus prós e contras e é muita vantagem você ter os dois, ok? Mas para você ter uma ideia, né, de como começar, puxa, eu comecei agora a usar a pen e tal, deixa eu ver se eu me adapto, se eu gosto. Esse conjunto vai te dar uma grande noção, né, de como executar o trabalho. Agora eu vou te mostrar como você segurar a máquina.